muito bem. Nós... É intérprete, muito bem. Muito bem. Então, se calhar faríamos assim, não é? Falávamos em português e em coreano e deixávamos o inglês para outras ocasiões. Bom, em primeiro lugar, gostava de agradecer a visita da delegação da Assembleia Nacional da Coreia a Portugal. 예결위 대표단께서 포르투갈에 방문해 주신 것을 감사드립니다. Nós temos muito gosto em tê-los aqui em Lisboa. 보내시기 바랍니다. E nós somos uma comissão, enfim, estamos 4 deputados eleitos há pouco tempo, fazemos parte da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. 그리고 저희 4명은 얼마 전에 선거를 통해서 선출된 의원들이고요. 예산조정 공공행정위원회 소속입니다. E estamos, obviamente, disponíveis para trocar impressões e para procurar responder às questões que previamente nos fizeram chegar. 그리고 이번 면담을 통해서 사전에 보내주신 그 질의자료에 저희가 질문하겠고 그 다음에 서로 의견 교환이라든가 이런 것들을 하는 기회가 되겠습니다. As relações entre Portugal e a Coreia são antigas. 포한 양국 관계는 아주 오래된 관계입니다. E temos muito gosto em consolidar e sedimentar essas relações bilaterais. 그래서 이 양국 관계를 더 공고히 강화하기를 바랍니다. E finalizada esta visita, gostaríamos muito no futuro esta delegação ou este grupo de deputados ou outros representando Portugal possa retribuir a vossa visita. 그리고 이번에 오셨지만 이제 여기 지금 계신 우리 포르투갈 측 의원님 아니면은 다른 그 위원회 소속 의원들이 답방을 할 수 있는 계기가 있기를 바랍니다. 예, 저는 송은석이라고 합니다. 우리 한국에서 온 의원단 일행을 잘 맞이해 주시고 또 의회 이곳저곳을 잘 소개해 주셔서 대단히 고맙습니다. Sou deputado Sonhonsok. Antes do mais, em primeiro lugar, muito obrigada pela recepção e também a visita guiada que nos proporcionou antes dessa reunião. 예, 이번에 우리 그 예결위 일행은 의원 5명으로 지금 구성되어 있고요. 우리 한국은 대통령 책임제를 채택을 하고 있는데 현재 의회 다수당과 대통령을 배출한 당이 서로 다릅니다. 그래서 이곳에는 대통령을 배출한 여당 의원이 저와 저 끝에 앉은 장동혁 의원 2사람이고 야당이 여기 우리 강훈식 간사를 비롯해서 3분이 의회 다수당인 야당입니다. A Coreia sistema é diferente, presidencialismo. Por isso, nós aqui estamos, esta delegação composta por 5 deputados, 2, incluindo eu, 2 são do Partido do Poder Popular, que é o partido do governo, mas os outros restantes do meio e o outro senhor 3 são do Partido da Oposição, que tem maioria, assento maioria, Partido Democrático. Se me permite, faltou-me fazer esta referência também em termos de composição partidária. Neste momento, aqui nesta delegação, temos 2 deputados de 2 grupos diferentes, mas que apoiam o governo. Temos um representante do Partido Socialista, que é o maior partido da oposição, e temos um representante do Partido Chega, que é o segundo maior partido da oposição. Por isso também 2 deputados que apoiam o governo, 2 deputados que representam a oposição. 지금 우리 예결위 구성단을 말씀해 주셔서 저도 소개를 드리겠습니다. 여기 2명의 의원은 현재 정부 여당, 저를 위원장님을 포함해서 그 옆에 앉으신 분은 정부 여당인
사회민주당과 그다음에 그 국민당 소속이고요. 그다음에 나머지 세 번째 앉으신 분은 거대 야당 제1야당인 사회당 소속이고 그다음에 마지막에 네 번째 앉으신 분은 제2야당인 쉐가라고 해서 야당 의원 2명, 그다음에 집권 여당 의원 2명 이렇게 구성되어 있습니다. 시간이 없으니까 예, 우리가 시간이 많지 않으니까 사전에 드린 질문지를 중심으로 해서 궁금한 사항을 몇 가지 여쭤보도록 하겠습니다. Como não temos muito tempo, é que vamos fazer perguntas baseando nos tópicos que nós já enviamos. 지금 포르투갈 우리나라도 뭐 비슷합니다. 대한민국도 비슷하지만 2008년도에 그 파이낸셜 크라이시스가 있었고요. 2020년에 코로나 크라이시스가 있어가지고 전 세계 많은 국가들이 재정적으로 위기를 겪었는데 자료에 의하면 포르투갈은 2023년도에 재정 흑자를 기록해서 성공적으로 위기를 극복해 나간 나라로 기록이 되어 있습니다. 여러 가지 원인이 있겠지만 재정적인 어떤 정부의 어떤 그 지출을 좀 줄인다든지 하는 긴축 정책이라든지 노동 유연화 정책 이런 것들이 영향을 많이 미쳤다 이렇게 이해가 되는데 특별히 재정 위기를 극복하기 위해서 어떤 정책이 있었는지 또 향후에 또 나타날 재정 위기의 경우에 방지하기 위해서 어떻게 노력을 하고 계신지 이 부분이 궁금합니다. Na Coreia, ainda o volume de déficit orçamental não é muito grande, não é muito elevado comparado com os outros países do mundo, porque nós passamos com a crise financeira em 2008, com a crise pandêmica em 2020. A nível mundial, é que muitos países sofreram e também passaram por crise. Mas sabemos que Portugal, em 2023, e registrou excedente orçamental e também ultrapassando estas crises. E atribuem este sucesso que flexibilidade laboral e algumas medidas de austeridade. Mas, na perspectiva do Parlamento, quais são os fatores mais importantes que permitiram a Portugal superar estas dificuldades, crises, e também quais acha que são os esforços que devem fazer para evitar no futuro estas crises? Bom, muito obrigado pela pergunta. Como disse, esta é uma delegação de vários partidos e por isso pode haver interpretações diferentes. Eu vou dar a minha, mas depois, se os meus colegas quiserem intervir e explicar o ponto de vista de cada partido, então evidentemente que há essa disponibilidade, embora de uma forma resumida. Como referiu, nós também tivemos uma crise financeira muito significativa em 2011, ao ponto de Portugal ter tido necessidade de pedir um auxílio externo, uma ajuda externa ao FMI, à Comissão Europeia e ao Banco Central Europeu, que ficou conhecido como a Troika. 먼저 지금 여기에 4개의 당이 있기 때문에 해석이 다를 수가 있습니다. 질문에 대한. 그래서 저는 일단 제 당의 입장에서 설명을 드리겠는데요. 2011년에 지금 말씀하신 위기도 있지만 2011년에 포르투갈이 큰 위기를 겪어서 트로이카, IMF하고 유럽중앙은행하고 그다음에 IMF 유럽중앙은행 그다음에 EU 집행위 해서 트로이카 구제금융을 받습니다. Bom, tendo em conta a gravidade da situação, Portugal perdeu o acesso aos mercados financeiros e teve que se comprometer com um programa de ajustamento muito exigente, quer do ponto de vista das finanças públicas, quer do ponto de vista de outras medidas ao nível de outros setores.
그래서 포르투갈 상황이 매우 심각했고 그다음에 금융시장 접근이 불가능했기 때문에 그 대외 원조 이 트로이카가 요구하는 요구 사항을 갖다가 받아들일 수밖에 없었습니다. 그래서 공공조정이라든가 이런 여러 가지 그 엄혹한 조치들을 받아들일 수밖에 여러 부문에서 받아들일 수밖에 없는 상황이었습니다. Bom, esse programa foi cumprido durante os 3 anos da sua duração. Portugal terminou o programa em 2014 e em resultado desse programa houve desde logo uma consolidação das contas públicas. Portugal registou em 2010 um déficit que ultrapassou os 11% e no final de 2015 Portugal conseguiu reduzir o déficit público para 3%, retirando os apoios aos bancos. Com os apoios aos bancos, penso que ultrapassou os 4,2, 4,3, não me recordo, mas enfim, retirando o apoio aos bancos, o déficit em 2015 foi de 3%. 그래서 그 트로이카 구제금융 프로그램을 갖다가 3년간 이행을 했어야 됐고요. 그래서 2014년에 그 구제금융 프로그램을 종료를 했습니다. 그래서 포르투갈 예산이 공고화됐고 그 결과 2010년에 재정적자가 11%가 초과됐던 이상이었던 것이 2015년에는 그 은행 금융권 지원을 제외하면 은행 금융권 지원 포함 4% 이상인데 그거를 제외하면 공공부채가 3% 선으로 감소되었습니다. E, de facto, desde 2015, com déficit de 3%, foi possível depois, nos restantes anos, continuar a reduzir o déficit e em 2023, Portugal, bem, o primeiro excedente orçamental foi registado. O primeiro excedente orçamental foi em 2019. Depois tivemos a crise do Covid, da pandemia, e nessa altura as contas públicas voltaram a registrar outra vez um déficit. E depois voltámos a ter um segundo déficit, que é o segundo déficit da democracia portuguesa, em 2023. Desculpem. Excedente. Um excedente, peço desculpa. Tivemos o primeiro excedente em 2019, depois voltámos a ter a crise pandémica e voltámos a ter um segundo excedente da democracia portuguesa em 2023. 그래서 2015년에 그 공공부채가 GDP 대비 3%가 가능했다고 했지 않습니까? 그리고 다른 연도에도 있고, 근데 이제 코로나19라든가 이런 여러 가지 하면서 또 적자하다가 그다음에 2019년에 처음으로 포르투갈이 예산 흑자를 기록을 합니다. 그리고 2023년 작년 두 번째로 예산 흑자를 기록합니다. Bom, sobre a explicação dos excedentes, eu diria que para este excedente de 2023 há 3 fatores que foram decisivos. O primeiro lugar tem a ver com a inflação. De facto, a inflação ainda teve aqui um papel importante, principalmente na receita fiscal. Tem aqui um fator multiplicador da receita fiscal e a receita fiscal foi, de facto, um elemento preponderante no excedente orçamental. E depois um terceiro elemento, eu diria, tem a ver com o nível do investimento público. Durante estes anos, o investimento público, embora tenha crescido, nunca chegou aos valores que estavam orçamentados. E por isso a conjugação da receita fiscal, muito impulsionada pela inflação, o facto do investimento público não ter chegado ao nível que estava previamente orçamentado e Portugal ter tido um crescimento económico, em 2023 foi de... Enfim, ter registado uma taxa de crescimento económico, estes 3 fatores levaram a que Portugal tivesse conseguido registar um excedente orçamental. 2023년 예산 흑자를 갖다가 기록하게 된 3가지 결정적인 요인이 있습니다. 첫째, 인플레. 그다음에 두 번째는 조세 세금 세입. 그다음에 세 번째는 공공 투자인데요. 그리고 이제 공공 투자 같은 경우는 그 예산안상의 수치에도 이렇게 미달하게 O crescimento foi de 2,3%. 2,3%.
공공투자하고 그 다음에 2023년 그 경제성장 이와 더불어서 2.3%에 달하는 그 GDP 성장률, 경제성장입니다. 궁금해서 2023년도에 흑자를 불러왔던 세 가지 요인으로 인플레이션하고 세입하고 공공투자 이렇게 했는데 인플레이션이 일어나면 국민들은 물가로 인해서 조금 어려움을 겪게 되지만 정부의 수입은 늘어날 수 있는 요인이기 때문에 흑자가 발생했을 것이다 추측이 가능하고 세입이 늘어났을 것으로 이제 생각을 하는데 공공투자가 어떻게 되었다는 것인지 흑자 요인으로 작용했다는 뜻이 정확하게 공공투자를 줄여서 지출을 감축시켜서 흑자를 늘렸다는 뜻인지 아니면 공공투자에서 또 다른 뭐 수입원이 생긴 건지 정확한 의미를 좀 알려주시면 고맙겠습니다. Aqueles fatores que foram dados, que eu entendo inflação, porque apesar a população passa pelas dificuldades, mas o fator que aumenta a receita do governo, por isso ter contribuído para o aumento existente, e como também com o aumento da receita, naturalmente. Mas terceiro fator, que é investimento público, é que é o fator para excedente orçamental, não entendemos tão bem porque a despesa baixou e por isso contribui excedente ou tem outras receitas na área do investimento público? É exatamente isso, ou seja, há o investimento orçamentado e depois há o investimento executado. E um padrão que aconteceu nos últimos anos foi do investimento público nunca ter ultrapassado ou nunca ter chegado ao valor orçamentado. Daí que o valor, a diferença tenha contado positivamente para o excedente. Há um elemento que eu não referi e que tem também a ver com os juros da dívida pública. A política monetária na União Europeia, como saberão, é fixada pelo Banco Central Europeu. E o Banco Central Europeu, em resultado de um conjunto de circunstâncias que saberão também, manteve durante vários anos uma política de taxas de juros muito baixas. E isso também contribuiu, evidentemente, para que o valor, o serviço de dívida, por isso os juros que Portugal paga pela dívida pública, se tenham reduzido durante os últimos anos. E esse fator também foi um fator importante para o excedente orçamental registado em 2023. 공공투자 같은 경우는요, 국가 예산안에 있었던 공공투자액에 비해서 실제 집행액이 미달을 해서 거기에 차액으로 인한 그 흑자가 생긴 거고, 그 다음에 또 하나 언급을 안 했는데 하나 추가로 언급을 하자면 국채이자. 그래서 EU 통화정책은 유럽 중앙은행에서 결정을 하는데요. 유럽 중앙은행이 수년 동안 저금리 정책, 통화정책을 유지를 해서 포르투갈의 국채 그 이자 지불 관련해서 그 비용이 감소했고, 최근 연대 그 비용이 감소한 면도 기여를 했습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 아까 한국의 제1야당의 예결위 간사를 맡고 있는 강훈식 의원이라고 합니다. Sou Hunshik, coordenador da comissão, que eu pertenço ao maior partido da oposição da Coreia, que é Partido Democrático. 개인적으로는 7년 전에 여기 의회에 방문하고 두 번째 방문인데 7년 만에 와 보니까 포르투갈이 더 많이 발전한 게 있는 것 같아서 그 아마 의원님들이 국가를 잘 이끌어 갔기 때문에 그런 거 아닌가 생각합니다. Pessoalmente, esta é a minha segunda visita. Há 7 anos estive cá em Portugal e vejo uma diferença. O país desenvolveu e vocês, os senhores deputados, contribuíram para este desenvolvimento do país.
동시에 저희도 4월달에 선거를 끝내서 저희 5명도 다 다시 당선돼서 와서 여기 생존자들의 모임이라서 더욱 즐겁게 만나고 있는 것 같습니다. Recentemente houve eleições na Coreia e aqui os 5 deputados todos estão reeleitos, no fundo são sobreviventes, por isso estamos com muito prazer nesta reunião. 간단한 게 궁금한 거 하나 여쭤보겠습니다. 새로운 정부가 출범해서 이 정부에서 법인세율을 21%에서 15%로 인하한다고 예정하고 있고 또 청년들에게 개인소득세도 감면하고 있는데 이게 이유는 공공부채를 축소하자고 하는데 그것과 상관없이 이렇게 세금, 소위 말하면 세수를 이렇게 줄여도 걱정이 없는 건지 다른 보관이 있는 건지 궁금합니다. O novo governo de Portugal tomou posse em abril e o novo governo pretende reduzir IRC, imposto, taxa de IRC, de 21% para 15%. E nós temos este conhecimento e também tem a redução do imposto para a classe jovem. Mas pelas diretivas da União Europeia tem uma política de redução da dívida pública. Então, quando se o governo baixar estes impostos, obviamente significa que a redução das receitas. Então, o governo tem algum segredo escondido para compensar esta redução? Bom, obrigado pela pergunta. Eu penso que é importante separar a redução do IRC da redução do IRS jovem. Na questão do IRC, o que se pretende é retomar uma reforma que foi acordada entre o PSD, o PS e o CDS em 2014, que previa a redução da taxa até 17%. Agora, o novo governo quer ir um pouco mais longe e quer reduzir a taxa para 15%. 질문해 주신 것 중에서 아예 법인세하고 개인소득세를 갖다가 분리를 해야 됩니다. 답변을 하기 위해서는 먼저 법인세 관련해서는 이미 지금 집권 여당인 3인당하고 국민당하고 그다음에 야당 사회당 제1야당이 2014년에 법인세 개혁을 하기로 3당 간 이미 합의가 돼 있었습니다. 근데 그때는 3당이 합의했을 때 17%까지 합의하기로 했는데 지금 신정부에서는 조금 더 나아가 15%까지 인하를 하려고 하는 것입니다. O que o governo pretende é que Portugal seja país fiscalmente competitivo para as empresas. Neste momento, somando todas as taxas aplicáveis às empresas, Portugal tem das maiores taxas de tributação sobre as empresas na Europa, de 31,5%. Isto corresponde, já agora só para explicar, corresponde à soma da taxa nominal de 21, mais a derrama municipal que pode chegar a 1,5%, derrama municipal, que é um imposto municipal que pode chegar a 1,5%, que é cobrado pelas autarquias, mais uma derrama estadual, um imposto extraordinário, chamemos-lhe assim, uma sobretaxa, que pode chegar a 9%. Por isso, somando 21 mais 1,5 mais 9, a taxa agregada de IRC em Portugal é das mais elevadas da União Europeia e o que este Governo pretende é reduzir a taxa de tributação para que Portugal seja um país mais atrativo, quer para as empresas portuguesas que competem internacionalmente, quer país atrativo para atrair mais investimento. 포르투갈 지금 신 정부에서는 17%, 15%까지 더 가기로 했는데 그 이유는 포르투갈의 기업들의 경쟁력을 갖다가 갖추기 위해서인데요. 왜 그러냐면은 포르투갈이 지금 현재 법인세가 21%이지만 이 21%에다가 지방세가 또 2.5%가 그다음 특별세가 또 9%에서 이거를 다 합치면은 31%, 30%, 31.5% 해가지고 EU에서 포르투갈이 세금 부담이 기업들의 세금 부담이 과세 부담 가장 큽니다. 그렇기 때문에 이거를 낮춰서 이제 기업들은 경쟁력을 갖추고 포르투갈이 좀 더 외국인 투자자한테 매력적인 투자처가 되도록 하기 위해서 정부가 이렇게 하려고 하는 것입니다.
E a questão do IRC é uma questão fundamental e que consta do programa do Governo. Em termos de receita, existem inúmeros estudos internacionais que evidenciam que uma redução do IRC muitas vezes não determina quebra de receita, mas pelo contrário determina a médio prazo aumento de receita, porque estimula a atividade económica, alarga a base e por isso isto significa mesmo com uma redução de taxa que a receita pode, a médio prazo, pode ser compensada. Aliás, nós temos um exemplo em Portugal em que isso aconteceu. Em 2015, no primeiro ano a seguir à reforma de 2014, em que houve uma redução da taxa de 2 pontos percentuais, a receita aumentou 700 milhões de euros. Ainda assim, o Governo prevê no seu cenário macroeconómico uma perda de receita de 1.500 milhões de euros durante a legislatura com a reforma do IRC. Receita de 1.500 euros. Receita de 1.500 euros. Com a redução... 1.500 milhões. Sim, desculpe. taxa... 신정부에서 지금 체계만 신정부에서 법인세는 아주 매우 중요한데 왜냐하면 정부 프로그램에 포함이 돼 있습니다. 그래서 그리고 실제로 국제 어떤 한 연구가 이 세입 측면에서 증명을 해준 게 있는데요. 정부가 법인세를 감세를 하면은 중장기적으로 세입은 증대된다고 합니다. 그래서 포르투갈의 그 세입이 증대되고 경제 활동은 촉진이 된다는 그런 국제 연구가 증명해주고 있는데 실제로 포르투갈 사례에서도 이걸 볼 수 있는 것이 2015년에 그러니까 2014년에 정부에서 법인세를 2%를 인하를 했는데 그 다음에 세입이 7억이 증가를 했습니다. 그래서 정부가 지금 신정부가 거시경제 그 시나리오에서 이 법인세 인하를 조치를 통해서 세입을 갖다가 약 15억 정도 늘리고자 합니다. 지금 15억 유로를 세입을 갖다 확보하고자 합니다. 법인세 인하를 통해서. Para o Governo, só para terminar, para o Governo a redução do IRC é fundamental para atingir os níveis de crescimento económico que estão previstos no cenário macroeconómico. 그리고 정부의 법인세 인하는 아주 매우 근본이고 필수인 것이 그 예산안 상에 있는 경제 성장률을 달성하려면은 이 법인세를 인하를 해야 됩니다. Quanto ao IRS jovem, o que o Governo pretende é inverter uma tendência que infelizmente se verificou nos últimos anos. Neste momento, de acordo com os dados oficiais, 30% dos jovens nascidos em Portugal vivem e trabalham no estrangeiro. E desses 30% estão incluídos os mais qualificados. 그리고 이제 그 청년들에 대한 개인소득세 인하 관련해 가지고요. 정부가 의도하고자 하는 바는 최근 연도에 있었던 경향을 갖다가 역전시켜 가지고 그러고자 하는데 지금 현재 공식 수치로 포르투갈에 출생한 청년 30%가 외국으로 이민을 가서 취업을 해서 근무를 하고 있는데 근데 문제는 이 30%가 다 고급 인력이라는 것이죠. E por isso o que se pretende é uma medida robusta no sentido de reter jovens qualificados. É evidente que a questão fiscal não é a única questão fundamental. Há uma questão que tem a ver com o valor, o nível salarial e com oportunidades de trabalho. Sim, mas em termos, mas a pergunta é sobre o IRS. Mas quanto à questão do IRS jovem, a ideia é reter talento e procurar que os jovens que emigraram repensem e reanalisem a sua situação de forma a poderem regressar a Portugal. É muito importante que Portugal conte com estes jovens, que muitas vezes são qualificados como a geração mais bem preparada e qualificada do país. É importante que eles estejam cá ao nosso lado a ajudar a que Portugal cresça economicamente. 그리고 이제 그 이 정부의 이거는 그
청년 개인소득세 감세는 정부가 강력하게 추진하고자 하는 조치인데요. 왜 그러냐면은 그 고급 인력을 갖다가 외국으로 유출되는 것을 막고, 그리고 이제 그 외국에 나가 있는 이 고급 인력들 청년들을 갖다가 귀국을 유도하기 위해서, 왜냐면 지금 이 젊은 세대들은 가장 잘 준비된 세대이기 때문에 이 젊은 인재들이 와가지고 아니면 여기에서 안 나가서 국가 발전에, 국내 성장에 이게 기여를 할 수 있도록 그렇게 하고자 합니다. Última nota, simplesmente para dizer que, não obstante as reduções do IRC que estão previstas e a redução do IRS jovem que estão previstas, o atual Governo, no seu cenário macroeconómico para a legislatura, tem como objetivo manter a situação orçamental equilibrada, com a possibilidade de excedentes orçamentais nos vários anos. 그리고 마지막으로 그러면 청년 그 개인소득세 이거 인하하는 거 외에도 현 정부가 신정부가 거시경제 시나리오 측면에서 예산 균형을 갖다가 유지하는 것을 되게 중시할 것입니다. 그래서 지금 현재 최근 연도 작년에 그 기록한 예산 흑자가 앞으로 향후 수년간 유지되도록 할 수 있도록 그걸 갖다가 하고자. Se me permitir, há membro da nossa delegação do Partido Socialista, do maior partido da oposição, gostaria também de fazer alguns comentários, se for permitido, eu passaria a palavra. 네, 가능하다면은 지금 제1야당 사회당 얼마 전까지 정부였어요. 그 사회당 소속 의원이 한 명인데 그분 발언 좀 하게 해달라고 하십니다. 오케이. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar, em primeiro lugar, a delegação da Coreia que nos visita, não só como membro da Comissão de Orçamento e Finanças, mas como membro do Grupo Parlamentar de Amizade com a Coreia do Sul. É para mim uma enorme honra e um enorme gosto poder-vos receber aqui na Assembleia da República. 안녕하십니까. 저는 사회당 소속 미겔 마트스 의원입니다. 먼저 대표단 방문해 주셔서 반갑습니다. 그리고 저는 예산, 재정, 공공 행정 소속 그 위원회 소속일 뿐만 아니라 포안 의원 친선협회 의원입니다. 그래서 이렇게 대표단을 맡게 돼서 영광으로 생각합니다. Apenas também mais umas notas iniciais para enaltecer o trabalho do Sr. Embaixador, que tem feito um trabalho absolutamente excepcional. Em segundo lugar, para agradecer ao Sr. Presidente o esforço que tem feito para também ser muito objetivo naquilo que tem dito. Naturalmente, esta segunda questão é mais política e, portanto, faz sentido poder complementar com a visão do partido da oposição. E, em terceiro lugar, dizer em tom de brincadeira que seguramente a cultura coreana, e em particular o K-pop, tem feito um grande contributo para a economia portuguesa e também para as contas públicas portuguesas. 그리고 이제 여기 계신 대사님께서도 아주 훌륭하게 그 업무를 잘 수행해 주시고 탁월하게 수행해 주시고요. 그리고 이제 그 부의장님께서 그 다 입장을 갖다가 다 말씀해 주셨고 야당으로서도 많은 것을 공감을 하고, 그다음에 세 번째 한국 문화 K-팝이 아주 그냥 엄청난 기여를 하고 있다고 합니다. Em relação às questões que nos foram apresentadas telegraficamente, também para vos poder passar de volta a palavra, apenas complementar em relação a três coisas em relação à primeira pergunta. Desde logo que o crescimento económico também se refletiu no crescimento do peso do salário no PIB, e isso significa que com o aumento dos salários, acima do aumento do PIB, os impostos sobre os salários aumentaram mais do que o PIB, ainda que tenham diminuído em percentagem do rendimento das famílias. E isso é um fator de grande vantagem para a situação orçamental. Em segundo lugar, que em relação ao investimento público tem havido francas dificuldades em executá-lo do ponto de vista da contratação pública e da disponibilidade de empresas de construção civil. E em terceiro lugar, que em matéria de juros temos sido beneficiados também pelo reconhecimento pelas agências de rating que nos tiraram da situação de lixo para uma cotação, um rating mais favorável. 그리고 이제 부위원장님께서 말씀하신 걸 더 보충을 하자면은 경제 성장, 포르투갈이 겪은 경제 성장에서
그 보수 임금 인상률이 경제 성장률을 상회했답니다. 그래서 개인소득세 인상률이 개인소득세 인상률도 그 경제 성장률, 그 GDP 성장률을 상회했고요. 그래서 이제 그게 이제 세입으로 인해서 이게 예산에 유리하게 작용을 했고, 그다음에 공공 투자가 예산보다 집행이 미달했던 것은 그 집행에 어려움을 겪었던 것은 건설 회사들에 있어서 많은 어려움을 계약을 하고 이런 데 있어서 많은 어려움을 겪었기 때문에 집행에. 그리고 이제 세 번째 그 이자율, ECB에서 그 이자율을 유지한 것이 포르투갈의 국가 신용도가 그 쓰레기 정크 있잖아, 그런 수준에서 투자 부적격에서 투자 적격으로 이렇게 한 것도 아주 크게 작용을 했습니다. Em relação ao IRC, é preciso contrastar aquela que é a taxa máxima possível, como disse o Sr. Presidente da Comissão, e aquela que é a taxa média efetivamente paga pelas empresas. Segundo os cálculos da Comissão Europeia, Portugal tem uma taxa média efetiva de IRC em linha com a média da União Europeia. E nos últimos 8 anos, durante a governação do Partido Socialista, fizemos a 6ª maior redução da taxa média efetiva de IRC de toda a União Europeia. Isso permitiu que no Attractiveness Survey da Ernst & Young, os investidores tenham considerado que o regime fiscal para as empresas em Portugal não é um fator que lhes faça preferir outros destinos de investimento. A redução de IRC nestes anos foi concentrada não sobre a redução da taxa geral de IRC, mas sobre a criação de benefícios fiscais, tendo-se registado um aumento de 30% no impacto dos benefícios fiscais. 그리고 이게 지금 당이 다르니까 입장이 좀 달라요. 그리고 자기네 정부 잘한군요. 그 ELS 법인세 관련해서 그 두 가지가 있는데 최대 가능한 세율이 있고 평균 그 실질 세율이 있는데 그 EU에서 최근 연도 그 사회당 8년 동안 사회당 정부에서 그 법인세의 실질 평균 감소, 이게 EU에서 6번째랍니다. 실질적으로 평균 감소율이, 법인세를 감소한 그 감소율이 EU 내에서 6번째로 많이 감소시켰다고 합니다. 그리고 어닝스트 영이라고 컨설턴트 그 기업에서 그 전반적인 그 법인세 있잖아요. 포르투갈이 그 30%가 넘는데 이게 넘는다고 해서 기업들에게 다른 투자처로 가도록 유도하는데 그렇게 크게 작용하지 않았다고 합니다. Estes benefícios fiscais concentraram-se em matérias de inovação, investimento no interior do país, ou seja, em regiões menos desenvolvidas, e no aumento dos salários. O IRS jovem foi um outro benefício fiscal que foi criado nos últimos anos. Portanto, o IRS jovem foi criado em 2019 e atualmente prevê um desconto de 100% no IRS no primeiro ano, 75% no segundo ano, 50% no terceiro e quarto ano e 25% no quinto ano. Ou seja, no total dos 5 anos, os jovens recebem de volta 60% do IRS que pagaram. A proposta do atual governo, da Aliança Democrática, de direita, prevê que entre o momento em que os jovens começam a trabalhar e os 35 anos, o seu IRS seja reduzido em 2/3. Portanto, é uma proposta por mais tempo e também mais elevada do ponto de vista do desconto. Aquilo que o Partido Socialista contesta são duas coisas. Em primeiro lugar, é o facto de o desenho da medida beneficiar mais quem tem rendimentos mais elevados. E, em segundo lugar, ser um benefício que é igual ao longo de toda a sua duração e, quando acaba de repente. Acaba de forma igual para todos e não de forma gradual. Desculpa, PS contesta duas coisas, não é? PS contesta duas coisas no IRS jovem. Sim, primeiro a primeira é que o desenho da medida faz com que os que têm salários mais altos beneficiam mais do que os que têm salários mais baixos. Okay. E, em segundo lugar, que a medida
acaba de forma súbita, de uma só vez, e não de forma gradual, como acontece atualmente com o IRS jovem, o que impede que haja um efeito gradual de compensação desta descida da carga fiscal. E obrigado. Presidente, obrigado. 그리고 이 청년 개인소득세 인하 관련해 가지고요. 이거는 2019년에 사회당이 먼저 만든 조치인데, 그러니까 첫해 35세 첫해 개인소득세를 100% 면제해주고, 두 번째는 75% 면제해주고, 세 번째하고 네 번째는 50%, 그다음에 5년째는 25%, 5년 동안 이렇게 근무를 하면은 이 청년이 개인소득세를 거의 약간 낸 것의 60%를 갖다 환불받게 되는 거죠. 그리고 이제 민주동맹, 이거 지금 신정부에서는 35세 이제 청년이 이제 근무를 시작을 하면은 이제 개인소득세 감소 혜택이 약간 한 2분의 3 정도, 3분의 2 정도 되는데, 사회당은 반대하는 게 지금 약간 자기네들이 이제 이의를 제기하는 게, 이 조치가 이제 좀 약간 뭐랄까, 고임금자들이 혜택을 누리도록 되어 있다고 하네요. 그리고 이 조치가 갑자기 이제 점진적으로 막 이렇게 이게 되는 게 아니라 이렇게 지속성이 없이 이렇게 끝나는 거, 그걸 문제라고 하시는. 예, 제가 팩트 체크만 두 가지 좀 하고 정확하게 이해를 못했어요. 아까 부위원장님께서 2014년도에 법인세를 17%까지 인하하기로 여야 간에 합의가 있었다라고 말씀하셨고, 2014년도에 또 2%를 인하를 했었다, 이 발언을 하셨는데, 그러면 2014년도에 법인세를 17%까지 인하하기로 약속을 했던 10년 전에 이미 여야 간에 합의가 있었는데, 그동안에는 왜 이것이 국회에서, 의회에서 통과되지 못하고 2014년도에 2%만 인하하고 중단이 되었을까 하는, 왜 그랬을까 하는 궁금증이 생기고, 지금 와서 다시 이제 2%를 더 추가해서 15%까지 인하를 하겠다, 이렇게 하니까 그 과정에 대해서 약간 좀 왜 그랬을까에 대한 궁금증이 좀 생겼습니다. Um bocado disse que em 2014 o PSD, SDS e PS acordaram uma reforma que é baixar a taxa de IRC até 17%. E depois, em 2014, reduziu 2% de IRC. Então, a reforma foi acordada há 10 anos atrás. Então, mas por que não passou no parlamento e por que suspendeu, só reduziu 2%? O que aconteceu? E só agora, 10 anos depois, é que vai retomar o porquê? Obrigado pela pergunta. Em 2014, de facto, os três partidos, o PSD, o PS e o CDS, que representavam na altura cerca de 90% dos deputados, acordaram numa reforma que determinava uma redução gradual da taxa de 25% para 17%. Essa reforma foi cumprida nos 2 anos restantes do governo PSD-CDS e, por isso, a taxa nominal passou de 25% para 23% em 2014 e para 21% em 2015. Em 2015, no final do ano, houve eleições. Não obstante, eu agora quero ser o mais rigoroso possível, não obstante o PSD e o CDS terem ganho as eleições, ganharam com maioria relativa. E formou-se, no âmbito do Parlamento, se calhar estou com informação demais, formou-se a geringonça. E a geringonça contava com partidos far left, enfim, extrema esquerda. E esses partidos
impuseram como condição que, para o governo do PS, que a reforma do IRC fosse suspensa. Daí que a taxa não tenha continuado a descer por causa deste efeito e houve um incumprimento da reforma que foi inicialmente prevista. 그 2024년에 사회당하고 3인당하고 국민당하고 그 합의를 했을 때는 이 3당이 전체 의석의 90%를 차지하고 있었습니다. 그래가지고 이렇게 점진적으로 27%에서 17%까지 이렇게 점진적으로 인하를 했는데 2년 동안 이거를 이행을 했어요. 그러니까 2014년에 25%, 2015년에 21% 이렇게 이행을 했는데 2015년 말에 총선이 있었는데 총선에서 3인당하고 국민당이 승리를 했는데 대개 그러니까 과반이 획득을 못했습니다. 그래서 승리를 했음에도 불구하고 그때 사회당이 좌익연합을 여기서는 재림공사 좌익연합, 공산당 좌익블록 이렇게 아주 좌익연합을 구성을 해서 집권을 했어요. 선거에서 이기지 않았는데 그래서 좌익연합이 그때 정부 집권을 하면서 조건을 내긴 게 이제 안 한다 이거 안 할 거다. 더 극자 정당이 있을 거 아니에요. 그 친기업 아닌 거기에다가 합의를 하려면은 거기에 맞는 그걸 들어줘야 되니까 그래서 그러므로 법인세 더 중단 안 할게 그래서 중단이 된 겁니다. Acrescentar só ponto. 하나만 더 추가하면 Eu, na altura, era secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e acompanhei de perto as negociações desta reforma. E fez um grande esforço ao nível do governo para obter o acordo do maior partido da oposição para dar um sinal ao mercado que a reforma iria ser uma reforma estável, não obstante as alterações dos ciclos políticos. Infelizmente, como acontece muitas vezes em Portugal, de um lado e do outro, esta reforma não resistiu ao ciclo político e, nesse sentido, na minha perspectiva, deu-se um sinal errado ao mercado e aos investidores. Felizmente, espero que venha a ser possível retomar essa reforma 10 anos depois e que a taxa de IRC volte novamente a descer gradualmente. 그리고 그 당시에 이 지금 부위원장님께서 그 재무 차관을 하셨습니다. 그래서 이 그 개혁을 갖다가 협상이라든가 이런 거를 갖다가 가까이서 지켜볼 수가 있었는데 그 당시에 이제 이 합의를 하면서 정권이 바뀌더라도 정당 색상이 바뀌더라도 개혁은 안정적으로 해 나가자 이렇게 이제 대외 투자자라든가 왜 대외 금융시장한테 어떤 그런 해가지고 우리가 잘못된 신호를 주지 말자 개혁 안정은 그래도 개혁은 안정적으로 계속해서 나가자 했는데 이제 그게 안 됐어요. 그래서 그 잘못된 신호를 줘가지고 안 됐는데 이제 10년 후에 10년이 지난 지금에 이제 이거를 다시 복구를 해서 3인당하고 국민당 그 정부가 이 법인세를 갖다가 그때 못했던 것을 점진적으로 인하하려고 합니다. 예, 그 경제학계의 일반적인 그 룰이 법인세를 인하를 하면 투자가 늘어나고 경제가 활성화되어서 궁극적으로 재정에는 도움이 된다. 그것을 실천적으로 이미 보여준 프로토콜 사례에서 앞으로 그 합의가 법인세 감사율한 합의가 잘 이행되고 프로토콜의 경제도 크게 살아났으면 좋겠습니다. Uma regra geral conhecida no mundo acadêmico, no mundo dos economistas, é que quando reduzir, com a redução do IRC, aumenta o investimento, aumenta o crescimento econômico e também isto ajuda a finança pública. Então, e também Portugal também tem este exemplo, concretamente. Por isso, espero que consiga
acordar bem com as restantes forças políticas e que Portugal cresça ainda mais com um bom ritmo de crescimento. Muito obrigado. 감사합니다. 예, 시간이 많이 있었으면 좀 더 많은 문제를 가지고 서로 의논하고 상의해서 포르투갈에게도 좋고 대한민국에도 좋고 전 세계 경제가 다 살아나는 방향에 대해서 정책에 대해서 논의를 하고 싶지만 다음 또 일정이 있어서 부득이 여기서 논의는 중단을 해야 될 것 같습니다. Devido a tempo limitado, como não temos muito tempo, se tivéssemos, podíamos abordar muitas questões, troca de muitas opiniões e experiências, podíamos fazer, mas como não temos o tempo, é que se calhar ficamos por aqui, não é? Porque se tivéssemos tempo, podíamos trocar bons casos, bons exemplos, do caso da Coreia, caso de Portugal, podíamos trocar. Mas se calhar lamentamos que, não sei se tem algumas questões. 오늘 Não, força. Eduardo, queres dizer alguma coisa? 제3세력 sim, 그 com certeza. 50석으로 Muito obrigado. Era apenas isso só para cumprimentar os nossos visitantes. Sintam-se em casa e foi um gosto participarmos. O Sr. Presidente já disse tudo o que, em consenso, penso que se esforçou o mais possível e, portanto, resultou de uma breve apresentação sobre as perguntas que nos foram enviadas e, portanto, agradecer muito e reiterar sempre a vontade de qualquer esclarecimento. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. 방문해 주셔서 감사합니다. 그리고 만나서 반갑습니다. 시간이 짧아서 다행히도 부의장님께서 다 잘 아주 많은 노력을 들여서 간단하게 짧은 시간에 많은 것을 잘 설명해 주신 것 같습니다. 그래서 혹시라도 더 추가 나중에 저기가 있으면은 뭐 나중에 뭐 서면이나 이런 걸 통해서라도 알려주시기 바랍니다. 예, 오늘 우리 부위원장님 오랜 시간 상세하게 설명 잘 해주셔서 감사합니다. 다음에 혹시 기회가 되면 저희들이 한 번 더 포르투갈을 방문을 하든지 아니면 여기 계신 분들이 한국에 한번 방문을 할 수 있는 기회가 있으면 대단히 좋을 거라고 생각을 합니다. Senhor Vice-Presidente explicou muito bem e depois quando no futuro próximo se houver oportunidade a vossa delegação espero que visite a Coreia, reencontremos na Coreia, senão nós temos que vir outra vez a Portugal. Muito obrigada. Estão muito bem-vindos. Gostamos muito de os receber aqui, mas esperemos que a próxima possa ser em Seul. Muito obrigado. 아주 대단히 이렇게 맞이해서 대단히 기쁘고 아마도 다음번 방문은 서울에서 만나 뵙고 싶습니다. 고맙습니다. 여기 선물 가져오셨습니다. Que se calhar para tirar no meio onde está a bandeira.